Porque quando a gente fez aquela live lá atrás com o Bernardo, assim, depois disso, assim, eu particularmente, a gente começou a receber muita demanda de cliente querendo falar sobre isso. E o cliente e as famílias, elas têm muitas dúvidas em relação à parte fiscal, que é onde o Bruno brinca lá, que é o que faz dormir e tal, e ele tem razão no que ele está falando. Por quê? Porque, assim, uma má assessoria fiscal, uma má assessoria tributária, ela pode pôr tudo a perder, seja no planejamento imigratório, seja numa economia de uma vida inteira de uma família, tá? Então, é simples assim. E, principalmente, hoje em dia, que os sistemas, eles se comunicam, então, vocês podem pensar, por exemplo, num sistema de comunicação ali da Receita Federal com a IRS nos Estados Unidos. Esses sistemas hoje, eles estão praticamente intercambiáveis, todos ligados. Então, quanto mais lisura a gente tiver nesse processo, e aí muitas pessoas perguntam dia sim, dia não para mim, poxa, eu dou saída fiscal, não dou, como é que eu faço isso? A gente vai falar um pouco disso aqui, tá? E a gente vai explicar no passado, e assim, o imigrante de 20 anos atrás, como é que ele fazia? Ele não fazia, ele ia. Ele simplesmente ia. E ele não se preocupava com a residência fiscal dele, com esse tema fiscal, ou tributário, ou sucessório. Ele nem olhava para isso. E acontece que hoje, com sistemas totalmente conectados, qual é o risco disso tudo? Isso já está vigente, o que eu estou falando, tá? O risco disso tudo. De esse imigrante que está nos Estados Unidos há 20 anos, ele ser cobrado pelo Brasil, retroativamente, dos ganhos dele obtidos em solo americano nesses 20 anos. Aí você fala, por que o Brasil pode cobrar, então, essa família? O Brasil pode cobrar porque esse cara não deu saída fiscal lá atrás. Então, ele não teve essa instrução e não teve esses porquês, e aí o Brasil ele pode cobrar retroativamente os ganhos em solo americano. E vice-versa. Da mesma forma, poderia ser ao contrário. Então, quando a gente não comunica, e aí primeiro entende-se comunicação e depois declaração. Quando a gente não comunica a Receita Federal de uma mudança fiscal que a gente teve, a gente pode pagar imposto nos dois lugares sem problema nenhum. E a gente tende a pagar mais na hora que a gente soma, tá? É que os impostos são diferentes, mas na média a gente tende a pagar mais imposto, pagando nos dois lugares. Então não é um bom negócio ficar sem resolver essa parte fiscal, até por muito tempo, porque depois você fica com um passivo no colo de repente você ser cobrado, né? Por uma dívida fiscal do passado. Então, isso não passa a não ser muito bacana. Aqui, ó, a Paloma chegou, voltou. Tá nos ouvindo bem? Tá me escutando? Perfeitamente. Ah, que bom, que bom. E assim, eu não combinei com você, mas assim, o interlúdio que eu fiz deu tempo de você entrar, mas eu precisava falar tudo o que eu falei, tá, Paloma? Perfeito, então fui assim perfeita no timing. Foi. E aí, assim, Paloma, eu vou passar o Entendi. bastão para você, e assim, vou pedir também o apoio aí do Bruno e da Gabi, porque assim, eu recebo dia sim, dia não, esse tipo de questionamento, e acho que a gente pode começar, acho que pelo tema mais apimentado ou polêmico, né? Eu estou indo hoje para os Estados Unidos, né? Eu penso em dar minha saída fiscal do Brasil, sim ou não? E Então, por quê? se você está saindo, né, com a ideia realmente de ser definitivo, tá? Você tem que dar sua saída fiscal no Brasil, com certeza. Se eu te disser que a maioria faz isso, eu vou estar mentindo para você. E por isso que eles se desesperam depois. Porque não há realmente esse planejamento, né, tributário pré-imigração. As pessoas simplesmente decidem, não, eu vou me mudar para os Estados Unidos. E aí, do nada, ela se muda e depois vê as consequências, né? O que ela tem que fazer e, pior, o que ela poderia ter feito se ela soubesse, né? E feito antes de ela fazer essa imigração para os Estados Unidos. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Se você hoje, né? Vamos supor que você dê a sua saída dia 1º de janeiro de 2026, só para a gente botar uma data mais certinha. Você tem até o último dia de fevereiro do ano seguinte
para você informar, você comunicar à Receita Federal brasileira que você não será mais residente fiscal, tá? E aí você vai fazer igualzinho você faria, igualzinho, vírgula, né? Você faria parecido com uma declaração, né, de renda anual, só que você vai fazer uma declaração de renda de saída, né, fiscal do Brasil, tá? E aí você informa tudo que você tem, né, até aquele dia que você deu a saída, tá? Então, sim. Tá, e isso, assim, o pessoal tem um medo, né? E aí, assim, Henrique, pode me cortando, mas assim, o pessoal tem um medo aí desse fantasma da saída fiscal, né? Eu acho que por causa do passado, talvez, né? Mas agora acho que é o contrário, né? Mudou o jogo. Agora, assim, é melhor ou muito melhor dar saída fiscal, né? Então, como é que... Do ponto de vista, né, brasileiro, acredito eu que sim. Tem algumas coisas que ocorrem quando você pede a sua saída definitiva, né, que muitas vezes podem, aos olhos de alguns, atrapalhar um pouco. Por exemplo, quando você dá a sua saída definitiva, você tem que informar, né, as instituições financeiras que você não é mais um residente, né? Com isso, o que acontece? Você passa a ser retido na fonte sobre as suas rendas, né? De 15% a 25%, dependendo de que renda a gente está falando. Né? Então, assim, para algumas pessoas, isso é pior, né? Porque antes, e a gente está falando assim, em português claro, muitas pessoas fazem o by the book, né? O correto, e muitas pessoas realmente fazem o que elas acham que tem que ser feito, o que não é o correto, né? Então, assim, quando ela para e pensa, poxa, hoje eu, como cidadão brasileiro, fiscal brasileiro, né? Eu pago, não sei, 15% sobre algum rendimento. E aí, quando eu peço a saída definitiva, eu passo a pagar 25%, ele olha aquele ali e fala, não é legal. Eu vou e fico declarando aqui e lá, sabe? Né? Muitos ficam nessa situação, né? Não dão saída definitiva no Brasil, continuam declarando como brasileiros, né? Fiscais brasileiros, e fico meio que separando. O que eu tenho no Brasil, eu declaro no Brasil, o que eu tenho nos Estados Unidos, eu declaro nos Estados Unidos. E isso é muito errado, né? Porque os Estados Unidos, né, é um dos poucos países, né, na verdade, é um dos 2 países, que não importa onde você more, né? Se você cumpriu o teste de presença, né? Ou você tem o green card ou é um cidadão, não importa aonde você esteja, né? Você vai ser tributado no seu worldwide income. Então, em qualquer receita que você tem no mundo inteiro, né? Então, esse negócio de você falar, eu vou continuar declarando no Brasil o que eu tenho no Brasil e nos Estados Unidos o que eu tenho nos Estados Unidos é completamente errado, tá? Já para o Brasil funciona. O Brasil, ele para e pensa e fala assim, se você não mora aqui, tudo bem, eu vou parar de tributar você, né, aqui no Brasil. Os Estados Unidos não funciona dessa mesma maneira.